Maravilha, vamos retomando, né? É, Como eu tinha falado com vocês, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês têm utilizado de inteligência artificial, né? O que vocês têm usado de ferramentas que usam inteligência artificial? O que vocês estão trabalhando com, né? Porque trabalhar com eu tenho certeza que sim, mas a percepção é que é complicada e é o que eu gostaria de entender, se vocês já conseguem perceber isso daí. Alguém? Nada? Ninguém está trabalhando com nada, ninguém tá presente. Estão sem áudio. Pode usar o chat, não tem problema. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, que aí eu não consigo ler o chat, né? Fica tumultuado. Vamos lá, então, já que vocês estão muito falativos hoje, vou então começar. Quem assistiu, é, como é o nome daquela série? O Expresso do Amanhã na Netflix? Ou essa nova série do Lupin? Ou como todos têm gostado, eu não assisti o Lupin ainda, não assisti o. Como é o outro? É o Cobra Kai, né? Outra série legal. Quando eu tô falando perguntando se você assistiu, não é muito para saber se você assistiu ou não, mas é mais para saber se você tem acesso ao serviço de streaming da Netflix, né? E ó, isso aí já é legal pra caramba, já é uma ferramenta ótima. O serviço de streaming da Netflix, né? Sei lá, qualquer um. é, Se você tem lá do Globoplay, qualquer um, Amazon Prime, Disney Plus, qualquer, independente aí do serviço de stream. Se você já usou ele, né, ou até mesmo os serviços de streaming gratuitos, né, os serviços de vídeo gratuitos como YouTube, você tem uma percepção muito interessante. Quanto mais você utiliza, mais fica a sua cara, né? A gente já conversou um pouco na aula passada sobre, mas é algo que é bom trazer de volta, né? Por exemplo, há um tempo atrás, e aí quando eu era suporte técnico de um colégio, aí eu fazia assim, o cara ligava para mim e falava, olha, ô Cristóvão, eu tô com dificuldade, meu computador tá assim, assim, assado. Aí eu falava para ele, abre aí a internet, né? Entra no navegador de internet. Aí digita lá na barra www.google.com.br. Agora você vai pesquisar tal coisa. Aí dá enter, isso. O terceiro link, clica nele. E a pessoa clicava no terceiro link e incrivelmente era o mesmo link que eu estava vendo. Boa época essa que dá suporte assim era fácil, né? Você podia fazer isso daí, estava tranquilo. Hoje não é assim. Hoje a pesquisa que eu faço, ela não traz os mesmos resultados se você pesquisar a mesma coisa, porque somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes, existe então aí uma familiaridade, uma aproximação muito grande sobre os assuntos, né? Do que você está pesquisando, mas você é diferente de mim, então somos pessoas distintas que têm gostos diferentes, por mais que a gente possa gostar de coisas parecidas, ainda não vem o mesmo resultado. Porque, sei lá, eu pesquisei geladeira, aí você pesquisou guarda-roupa, aí o outro pesquisou bicicleta. Se a gente for pesquisar algum assunto, provavelmente isso daí influiu na resposta que o Google nos dá. Então, essa capacidade de influir na resposta é, na verdade, um algoritmo de inteligência artificial rodando por trás no ato da pesquisa.
ele não simplesmente vai lá e pega os trend tops dos 10 mais e te dá, e é por conta disso. Ele pega isso, pega os seus gostos pessoais, cria pontuações, né, pesos diferentes, e quando você faz uma pesquisa, ele te dá respostas personalizadas. Essas respostas personalizadas têm uma vantagem que algumas pessoas acham fabulosa, porque deixa mais verdadeiro o que eu quero, e outras pessoas não gostam, né? Eu tenho extrema dificuldade, principalmente quando dou suporte para alguém, e aí eu tenho que mandar realmente o link do que eu quero, porque para a pessoa acessar, mesmo que seja o nome de um site difícil, tem que mandar aquele link para a pessoa, porque ela não consegue fazer esse acesso dessa forma, porque pode ser o terceiro, quarto, quinto, sexto, não é igual mais, né? E essa diferenciação, essa personalização, né, das respostas, dando, né, diferença para cada um, é um sistema de recomendação. E aí você tem que entender o seguinte: quando o Google ganha dinheiro? Porque alguém paga para utilizar o Google? Não, é gratuito para a gente, né? Quando é gratuito, alguma coisa você paga, né? Você está dando em troca alguma coisa. E, na verdade, você está dando informações sobre seus gostos, né? Você é o dinheiro que está sendo utilizado para pagar. Seus dados são esse dinheiro, né? E não é para você ficar desesperado, como todo mundo fala. Se você não faz nada de errado, não se preocupa, né? Mas é para você ficar atento, para você perceber as coisas. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava dando aula na FATEC e foi um caso muito engraçado, que eu abri um site e aí tinha um monte de vestido e a galera tirou sarro, né? Aí eu falei, caraca, esses vestidos aparecendo para mim, vestido. Aí eles ficavam falando, vestido, aí me zoaram pra caramba, foi engraçado. E o que que tinha acontecido para esses vestidos aparecerem, né? Como propaganda de um site? Na noite anterior, eu estava conversando com minha namorada e ela mandou o link de um vestido perguntando se eu achava que aquilo ali era legal, era a cara dela. Aí, obviamente, eu cliquei no link. Aí eu cliquei no link, olhei o site e falei, nossa, é a sua cara. Fechei. Eu acho que você deveria comprar isso sim, ficaria muito bom. Fica legal para você. Esse daí eu gostei. Pronto, foi somente isso. Um negócio me perseguiu durante muito tempo, aquele negócio, aquele vestido aparecendo e vestidos similares àquele aparecendo. Isso daí é a forma com que o Google ganha dinheiro. Não só o Google, mas qualquer ferramenta hoje gratuita que vocês vivenciam, né? A rede social é assim, né? Então, quando a gente fala do grande caso da manipulação dos dados da Cambridge Analytics aí, que pode ter influenciado em eleição, né, blá, 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 é sério, o negócio é sério. Então, tem um vídeo, um filme, né, na Netflix, lá, sei lá, das redes sociais, não sei o que é das redes sociais, que eles fazem eles contam uma historinha de uma forma bem engraçada e bem didática. Eu achei legal porque foi bem didático. Vou criar um nome aqui, né? José Everson. José Everson em homenagem à turma, porque é um nome muito especial para vocês. José Everson, ele estava lá na casa dele, e aí ele decidiu fazer, sei lá, comprar um console de videogame novo. Aí ele foi pesquisar isso daí. E aí ele percebeu, né, que na pesquisa dele era muito legal. Aí só que quando ele está pesquisando isso daí, ao mesmo tempo aparece uma sala de controle, isso aí no filme, né? Uma sala de controle que tem pessoas discutindo sobre o que ele está vendo e o que ele está pesquisando. E eles falam, pô, ele está pesquisando tal coisa, então vamos mandar propaganda para ele.
Não, vamos mandar essa propaganda para ele. E aí ele se cadastra num site de relacionamento, e aí eles falam, olha, tem aquela menina da turma dele, vamos juntar os dois. E é mais ou menos isso, só que não é uma pessoa por trás olhando e decidindo, né? São algoritmos que ponderam, né? Dão pesos às suas pesquisas e ao que você faz e vão direcionando você. É incrível quando você utiliza alguma coisa e aí você fala, nossa, surgiu uma propaganda para mim de tal coisa e eu estava pensando nisso. Só que você esqueceu que você estava pensando, que você deu uma olhada, que você falou, que você mandou uma mensagem para alguém. Então é bem interessante quando você é, começa a entender e prestar atenção nessas coisas, né? Que realmente é assim. E eles ganham dinheiro analisando você, as suas informações, para fazer com que você compre mais, que você consuma mais, que você seja alguém que dê lucro para o cliente dele através da propaganda. Então, se a propaganda que eu estou contratando pelo Google está surtindo efeito, eu vou continuar pagando para o Google. Então, é interessante esse pensamento daí, totalmente capitalista, muito invasivo, mas é a realidade. Então, existem algumas alternativas que as pessoas falam de utilizar, por exemplo, o Google Duck no lugar do Google, é, navegação em aba anônima, navegação em, em, por VPN, em site, em navegadores de Tor, né, para não ter rastreabilidade. Bem delicado o assunto. E quanto mais você percebe que esses dados nossos, né, são utilizados, eu vou utilizar a palavra contra nós, né, mas não sei se é a favor, né, são utilizados contra nós, né, porque às vezes você pesquisou geladeira por uma questão de você querer saber alguma coisa de uma geladeira. E começa a ter uma enxurrada de propaganda e chega um monte de coisa na tua caixa de e-mail, nas laterais dos sites que tem propaganda. Eles vão te inundando de tanta informação que você pode até cair na tentação de comprar uma geladeira nova sem a necessidade. E essa manipulação é muito trabalhada. Eu Quando posso eu. Pode falar, João, trazer um comentário. por A Apple favor. recentemente ela deu um update nos termos de privacidade, você ficou sabendo? Aí o Facebook ficou putaça, começou a falar que tá afetando os negócios do Facebook, as pessoas que vendem no Facebook, não sei o quê. E ela quer evitar esse tracking, né, que tá tendo. Então, assim, é interessante, né? Falar sobre WhatsApp. sim, sim. Então, a briga WhatsApp com a Apple é isso, porque o WhatsApp pega todas as suas conversas e analisa, né? E aí a ideia agora de unificar as bases do WhatsApp e do Facebook, que são da mesma empresa, né? Para que tudo que você escreva no WhatsApp fique registrado, para que o Facebook te mande propaganda, é um absurdo. É um absurdo. E é assim, é isso. É, são os dados que estão nos, nos cercando e estão sendo analisados. E isso daí não tem como um ser humano analisar. Hoje a gente tem vários algoritmos que analisam essa grande quantidade de informação, de dados rodando, né? Que analisam esse Big Data e tiram insights. E quando ele tira um insight que é, ó, né? Aquela ideia, né? Ah, vou mandar uma propaganda lá pro João, porque o João, ele, né, falou de Apple. Vou mandar propaganda de coisas da Apple para ele. E é muito forte isso daí. E se você for. Eu lembro que na eleição. Na eleição do Bolsonaro, lá, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, eu participava
participo ainda desse grupo, né? Participo de alguns grupos de ciência de dados e data science, né, em inglês. E você tem lá algumas regras bem rígidas e teve uma discussão gigantesca, mas gigantesca, quando fizeram a publicação de um artigo sobre a análise do candidato Bolsonaro e do Haddad, né, no Brasil. O grupo era extremamente rígido, que não aceitava discussão política. E o cara que mandou, ele mandou o link e mandou um texto, né, falando: olha que legal, a análise dos dados feita sobre as intenções de votos para os candidatos Bolsonaro e Haddad, e aí ele colocou em ordem alfabética, para não dizer que estava privilegiando um ou outro, baseado em comentários do Twitter. Baseado em comentários do Twitter. Twitter, na minha época, quando o Twitter surgiu, a minha diversão no Twitter era escrever frases para ficar sacaneando junto com os amigos, né? Com 140 caracteres, não dá para escrever muita coisa, mas a gente ficava sacaneando um ao outro, né? Fazendo piadas, jogando indiretas, né? O cara fazia alguma coisa e ficava se achando, aí a gente falava: olha lá, a estrelinha mais brilhante do céu hoje tá que tá, hein? Né? Tá se achando o sol. Então a gente fazia comentários idiotas, era brincadeira. E aí hoje eu vejo que o Twitter virou a rede social do desabafo, do estresse, né? Do xingamento, onde as pessoas manifestam emoção no Twitter. E essa emoção é uma emoção verdadeira. Porque quando a pessoa posta alguma coisa no Twitter, mostrando felicidade ou infelicidade sobre alguma coisa, ou desrespeitando alguém, bem dizendo ou mal dizendo, né? Ela utiliza-se de técnicas, né, de palavras e detalhes, né, da escrita para demonstrar a ação dela, incluindo os rostos, né, com os emoticons, os emojis, né? E, e como que eu posso entender que um texto tem emoção, né? A língua portuguesa ela é bem complexa, né? Então dá para fazer um trabalho de minerar todas essas informações, coletar, e você rodar algumas técnicas para você poder analisar esses textos, e analisando esses textos você entende se as pessoas estão falando bem, falando mal, sendo positivas ou negativas com relação ao que está escrito. E foi isso daí que foi feito, né? Perdão. E foi exatamente isso que foi feito nessa análise da pré-votação aí do Haddad e do Bolsonaro, para saber aonde que o Haddad era mais benquisto e aonde que o Bolsonaro era mais benquisto, né? E aí a análise não parou aí, né? Fez um mapa em cima do mapa do Brasil, mostrou em cada estado, cada cidade, que você consegue pegar a localização da pessoa que tweetou, né? E aí você dá coloração. Então você vê que se eu tenho dois comentários a favor do Haddad e um contra, e um a favor do Bolsonaro, quer dizer então que nessa região que eu estou apontando aqui, o Haddad é a opção que vai ser mais interessante ali, né? Que vai ter mais votos. E foi isso daí que eles fizeram. Aí eles mostraram, né, que em tal região do mapa é o Haddad, na outra região aqui embaixo é o Bolsonaro, em outra região você tem uma miscigenação muito grande. E aí pintaram cada um de uma cor, né? Obviamente você sabe que o Haddad deve ter sido pintado de vermelho, nem sei porquê, e o Bolsonaro pintaram de azul. E aí fizeram um gráfico, um mapa, um infográfico, né? Um infográfico mostrando esse tipo de informação. E aí não pararam aí, né? Continuaram a análise dos dados, mostrando o que tinha sido feito.
Só que essa conversa é bem bacana, só que você tem que entender que não é o fato de estar mostrando um infográfico, não é o fato do Bolsonaro ou do Haddad, não é o fato do Bolsonaro ser mais interessante na região A e o Haddad na região B, não é isso. É a técnica utilizada para obter essas informações. Então, isso daí é o assunto que eu tô trazendo para vocês. Então, a gente falou que ocorreu mineração de dados, né? Então, é web scraping, ele consultou de alguma forma os dados do Twitter, isso daí é possível, sim. O Twitter disponibiliza uma API que você pode consumir ela e ele vai obter todos os dados que você quer. É um problema grande fazer isso daí. Dá para a gente brincar, fazer alguns testes, mas se bancarmos bobeira, a gente vai pagar uma pequena fortuna, porque obviamente a gente vai precisar usar algumas ferramentas aí de alguma nuvem, sei lá, da nuvem da IBM, lá do Watson, e aí ele vai coletar essas informações durante algum tempo. Coletou isso daí, analisou e deu um resultado. É bem bacana essa ideia de você conseguir descobrir o que as pessoas estão sentindo através de comentários do Twitter. Por quê? Vamos fazer uma análise do que é o Twitter, né? O Twitter é a rede do xingamento, né? Só que as pessoas falam o que querem, o que pensam, e elas acham que não tem consequência ali, então não tem responsabilidade. Então elas não se acanham em falar. É diferente de eu chegar para você e falar assim, olhando nos teus olhos, você vota no Bolsonaro ou você vota no Haddad? E aí você está do lado dos seus amigos, por exemplo, que são todos a favor do Haddad, e você gosta do Bolsonaro, e você não quer se indispor com eles, você acaba, né, mentindo. Então, na rede social é mais difícil isso acontecer, permite mais menções, né, sobre a real intenção das pessoas, porque elas acham que estão isentas de responsabilidade ali, e dá essa falsa segurança a elas, aonde permite que tenha uma sensibilidade mais verdadeira do que realmente está acontecendo. Esse é um ponto. Em contrapartida, do outro lado, a gente pode pensar assim: e se a pessoa que está elaborando a pesquisa, ela é pró-Haddad, por exemplo, e ela quer que as pessoas de uma determinada região elas se sintam pressionadas pelo grande volume de pessoas que estão ao redor delas votando em um determinado candidato. É possível. É possível manipular isso daí. Então, como eu sempre falo e eu gosto de citar, existe aí uma fala de um, de um personagem, né? Muito icônico, que é o tio Ben, o Uncle Ben do Peter Parker, que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com o grande poder que nós temos hoje de acesso aos dados e a capacidade de processá-los, vem uma grande responsabilidade para você não gerar coisas que possam induzir outras pessoas, né? Manipular a informação para que você tenha privilégio sobre. E isso é um problema. E é o famoso problema das fake news, aonde você é direcionado para tal coisa. Sei lá, se você pesquisar, sei lá, pesquisa aí, limão emagrece. Aí você deve cair em algum site que vai falar de receitas para você tomar limão para emagrecer, para limpar não sei o que do organismo, que aí você toma limão, baixa o pH, legal. Mas se você rodar normalmente esses sites, né, você vai ter assim, mãe foi, sei lá,
Mãe foi expulsa, mãe em Guaratinguetá foi expulsa do clube quando tirou a roupa e ficou de biquíni. Veja o porquê. São notícias feitas de forma proposital a fazer propaganda. Quando você clica, não tem nenhuma mãe, não aparece nenhum biquíni, e aí você vai cair em alguma coisa te recomendando um tratamento estético ou, sei lá, um remédio, um tratamento através de alguma medicação para você poder emagrecer. Eu não sei se vocês entenderam a analogia do que eu estou falando, mas é assim. As propagandas estão cada vez mais maliciosas. Em cima do que você fala, vem lá um monte de propaganda que é para você comprar alguma coisa, para você usar algum produto, para você contratar algum serviço, para você fazer alguma coisa. Então, hoje, eu lembro de todo mundo fala dos Simpsons, né? Os Simpsons preveem o futuro, blá, blá, blá. Olha, o que será que os Simpsons dizem sobre isso? Olha lá, tava nos Simpsons, né? Que é um meme famosíssimo, né? Esse daí. Só que tem uma outra série americana também muito zoada e às vezes eu acredito que eles são mais pesados, né? Eu acredito, eles são mesmo. Que é o South Park, né? Não é todo mundo que gosta, principalmente pelo palavreado deles. Eles falam muito palavrão. Eles são muito maldosos, ocorre muita matança, tem muito sangue voando, e é uma coisa assim absurda, é diferente, né? É um desenho adulto, criança não deve de assistir. Só que, por exemplo, eles têm uma, umas sacadas que são bem legais, né? Tem alguns episódios que falam sobre uma pessoa ser, na verdade, uma fake news, uma propaganda, né? Aí eles ficam discutindo, mas você não viu que ela aparece sempre que você fala tal coisa? É verdade, não sei o quê. É isso, entendeu? Eles também têm essa visão, e essa visão é fabulosa, porque são pontos de discussão absurdos. Então, quando a gente está falando do assunto de inteligência artificial, ele tem uma vertente que é uma vertente filosófica, né? Que você merece uma atenção e uma discussão, não simplesmente a parte técnica. Se eu falasse para vocês tecnicamente como fazer alguma coisa, em 2 palitos, você acharia um vídeo no YouTube que estaria mostrando como fazer. Então, vamos fazer tal coisa na próxima aula. Se você quisesse se adiantar, assiste um vídeo no YouTube e você ia fazer. Se a gente vai fazer em Python, fazer em R, fazer em Java, fazer com algum serviço de nuvem, tem. Tem algum videozinho mostrando como, né? Então, assim, não é a técnica. Eu acho que é mais o conceito filosófico sobre, né? Então, se a gente conseguir ter um conceito filosófico sobre esse assunto, entendê-lo corretamente, e a gente desenvolver alguns produtos em cima disso, eu acho que a gente vai ser bem assistido, porque simplesmente, faça isso e você tem isso, e você não entender que o que você está fazendo pode ser maléfico a outra pessoa é complicado. Então, é uma discussão que eu gostaria muito de sempre trazer durante as aulas. Pensar sobre o que acontece, né? A gente fala, por exemplo, que hoje nós temos. É muito comum todo mundo aí teve uma vontade de comprar aquela pulseirinha que se conecta no o smartwatch, né? Se conecta no celular, recebe as mensagenzinhas, fica monitorando o seu sono e você pode fazer um monte de coisa com aquela bendita pulseira para trazer informação. Legal, perfeito. Se você hoje quiser, por exemplo, iniciar uma caminhada, você pode instalar um aplicativo que vai contar a quantidade de passos que você dá no dia. Se você quiser pedalar, você também tem. Se você quiser algum aplicativo para rotina de alguma coisa, você tem.
Só que toda hora que você está fazendo isso daí, você tem que parar e pensar como ele está obtendo essa informação, né? Essas informações são amplamente utilizadas pelo software que você está utilizando, principalmente os softwares gratuitos, para depois te mandar propaganda. E você não percebeu que você está recebendo propaganda agora de bicicleta, porque você está pedalando muito. Você não percebeu que você está recebendo propaganda de tênis, roupa de malhação, alimentos fitness, né? Dicas de tratamento estético. E é isso que a gente está vivenciando. Então, esse grande momento que a gente está vivendo do volume de dados absurdo que a gente produz, está sendo tratado só por inteligências artificiais. Então, quando você vai dormir, você está sendo monitorado lá pelo teu smartwatch lá, então ele está monitorando o teu sono, está gerando informação. Quando você, né, fica conectado 100% do tempo com o bendito do celular, você está passando informação da onde você vai, o que você faz. Por exemplo, o Google fala assim: você foi, sei lá, no supermercado. Vamos pegar aqui um supermercado de Guaratinguetá que eu conheço, Colinas, que é perto da faculdade. O que você achou do supermercado Colinas? Compartilhe informações sobre o Colinas, ou a sua opinião. Você conhece o Colinas? E aí você começa a dar informação. E aí você tem um processo de gamificação que vocês já estudaram e sabem exatamente o que é esse processo, que faz com que o seu engajamento em responder sempre, né, traga pontuação e te faça, e te dê vontade de você responder mais coisas, né? Então esse processo é muito complicado. Você está gerando informações sobre o Colinas. E aí, por que é tão importante para saber que existe o Colinas? Quando alguém falar que quer comprar alguma coisa, ele sabe que o Colinas vende tal coisa. E ele associa isso daí, ele fala: olha, vai lá no Colinas, fica a 2,3 quilômetros da sua casa, da onde você está, né? Então é informação importante para atualizar o mapa e atualizar tudo que você pode ter de serviço prestado junto, né? Então, essa ideia faz lembrar acho que esse texto é fabuloso, é antiquíssimo, né? Da minha época é chamado de corrente, né? Aí hoje é chamado de piadinha no WhatsApp, que a pessoa liga e aí ela liga para comprar uma pizza. Então ela pega o telefone, liga para a pizzaria que ela sempre ligou, aí ela atende da seguinte forma: pizzaria do Google, o que eu posso fazer para te ajudar, senhor fulano de tal? Opa, mas pizzaria do Google? Mas e agora? Por que do Google? Mas não era a pizzaria do Renato? Não, agora é do Google. O que o senhor gostaria? Pode ser o que o senhor pediu da última vez? Ué, mas como que você sabe o que eu pedi da última vez? Não, senhor, mas a gente recomendaria que o senhor trocasse por uma pizza mais light, de brócolis com tomate seco, porque os seus índices de não sei o que estão muito altos. Eu falo assim, mas como assim que você sabe que eu tô com índice alto? Porque o senhor foi no médico tal dia, ele identificou que o senhor está com tal coisa, assim, assim, assado. Mas como assim? Não. E o senhor fica esperto, porque a sua mulher está te traindo por causa disso, 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 o cartão tá assim, ela teve em tal local. Mas como assim minha mulher me traindo? Mas o senhor não se preocupe, que a gente vai mandar tal coisa, o médico já está chegando aí, porque o senhor vai ter um infarto dentro de tanto tempo. Entendeu a sacada dos dados? É uma piada, né? Uma brincadeira que rola há muito tempo, mas ela é muito real no dia de hoje. Então, essa análise do que a gente está falando das inteligências que nos cercam, você liga a TV para assistir, sei lá, alguma coisa, você coloca numa Netflix, a Netflix te recomenda: olha, existe 87% de chance de você gostar disso daqui. Fala assim, mas caramba, uma série, sei lá, Yugoslava lá, você fala, pô, por que eu vou assistir esse negócio aqui? Sei lá, e você assiste e você gosta, como que ele sabe que você poderia gostar daquilo, né? De acordo com o que você assistiu. Então, quando você tem os perfis, é muito complicado, né? Então, tome muito cuidado em pensar sobre o uso de inteligência. A gente está cercado.
de uso de inteligência artificial. Aí quando você vai, sei lá, eu vou procurar um livro lá na Amazon, e eu quero comprar um livro porque eu vou utilizar na aula do professor fulano de tal. Ah, legal, vou lá, pesquiso o livro. Olha, quem comprou esse livro também comprou esse outro. Você quer adicionar o seu carrinho? Sistemas de recomendação. Então, sistemas de recomendação vão desde a Netflix, às propagandas que a gente recebe, aos famosos spams, né? O spam hoje evoluiu de uma forma absurda, porque ele surge no site que você está acessando, no meio de um texto, e você está lendo e você está acreditando que aquilo é verdade, e na verdade não é. Então, você ter a análise criteriosa de pesquisar para verificar que aquilo dali é verdadeiro é um absurdo, né? Porque as pessoas não fazem isso. Isso aí é atípico. Se você faz isso, parabéns. Se você não faz, eu acho que você deveria começar a repensar e analisar. Hoje, no grupo da família, eu recebi a famosa propaganda lá falando: concorra a um iPhone 12 também. Eu me cadastrei em tal local e estou concorrendo. Aí você pega aquele linkzinho e você vai ver o que é aquilo. Cara, estão roubando teus dados. E você está passando seu nome, o seu endereço, seu CPF, seu celular, seu e-mail. E você está dando de graça para as pessoas. E elas podem contratar serviços bancários, por exemplo, criar um cartão, fazer com que você, né, tenha um cartão de crédito no teu nome, com os teus dados, e você nunca pediu, e alguém colocar você no vermelho por conta disso. E aí a gente entra num outro fator que eu cheguei, que eu acho que é muito importante. Alguém lembra de um sitezinho amarelo? É um sitezinho tal de Mercado Livre. Esse Mercado Livre, no início, ele era realmente assim, um sitezinho, um marketplace bem fuleirinho, né? Hoje o Mercado Livre ele envolve tantas tecnologias que ele está pleiteando aí a compra do correio. Por quê? Para acelerar as entregas deles, para ver o quanto de gente está se utilizando dessa ferramenta para fazer venda. E eles têm um esquema bastante interessante, né? Que eu sempre comento com vocês, é bem legal. Você faz a propaganda, eu olho a sua propaganda, eu compro. Então, quando eu pago, o dinheiro fica retido, você entrega, ele fala assim, ele entregou, tá ok? Aí ele me paga, né? Então é uma rotina bem interessante, né? E isso daí fez com que eles tivessem o mercado pago, e aí eles abriram, né, agora, há pouco tempo, por conta das possibilidades dos novos ajustes do governo, abriram uma fintech, né? Então eles são agora um banco virtual, né? E aí você começa a falar assim, nossa, eles são um banco virtual e eles estão ganhando dinheiro com isso? Estão ganhando muito dinheiro porque eles estão manipulando o dinheiro dos outros, eles sabem fazer isso muito bem. E quando a gente fala de tecnologia na área financeira, hoje a gente tem várias e várias empresas lidando com coisas, com técnicas que antes não existiam. Antes você fazia uma análise para, por exemplo, investir na bolsa e fora do Brasil, né? Por exemplo, Estados Unidos é muito mais comum, né, as pessoas investirem em ações do que aqui no Brasil. E aí você tem as pessoas analisando, lendo o jornal, procurando informações e notícias de como que está o andamento de tal empresa para saber se vale a pena comprar ações dela ou não. E eu não sei se vocês viram aí, tinha uma empresa agora pequenininha, quase falindo, os caras que eram fãs dela se juntaram e fizeram uma especulação financeira e as ações dela subiram e cresceu pra caramba. Hoje está desse jeito. Então, você faz a manipulação fácil desses dados, né? E aí, o que está acontecendo? Cada vez mais, as pessoas não conseguem lidar com a quantidade de informação que chega a elas. Você precisa de algum, né, centralizador, alguma coisa que analise. Você escreve lá, cria um algoritmo inteligente que vai coletar essas informações e ele vai armazenando essas informações historicamente e ele consegue perceber, por exemplo, quedas aonde você fala, olha, compra porque está caindo agora, mas a projeção é que suba. Então você compra agora na baixa para você ter alta depois.
algoritmos que fazem predição para poder fazer isso daí. Mas não só isso, né? Existem algoritmos hoje na área de saúde que fazem análises, por exemplo, análises psicológicas de pessoas, aí através de respostas, dependendo, né, da sinceridade das pessoas, ela analisa o teu foco, o teu conhecimento e vai te direcionando. E é muito legal que vai te direcionando realmente, pode te auxiliar. Identifica síndromes que são complexas de serem analisadas através de várias percepções, análise da fala, de comportamentos, de movimentos musculares do rosto durante o momento de uma pergunta e uma fala. É tipo um polígrafo, né? Tá identificando se você está falando verdade ou mentira e analisando você ao mesmo tempo e traçando o teu perfil psicológico. Aquele TED, o TED é muito legal, né? Hoje já não é tanto, mas os antigos eram fabulosos. Aonde você tinha algumas palestras, eu lembro de um TED que eu assisti que o cara chegou, mostrou a evolução dos algoritmos de inteligência artificial e ele falou, olha, os algoritmos de inteligência artificial já estão capazes de escrever. Vou mostrar aqui 2 textos e aí você vai escolher entre qual é o algoritmo escrito pela inteligência artificial e qual foi o escrito por seres humanos. Aí mostrou 2 textos, e aí mostrou o primeiro, bem fuleiro, aí falou, parabéns, vocês acertaram, né? Eles estavam com aquela maquininha de voto, né? E aí a maioria acertou. Aí falou, tá bom, vou mostrar outro texto, né? Outros 2 textos, ó. Agora esse aqui é uma poesia. Qual destes foi escrito por uma inteligência artificial e qual deles foi escrito por uma pessoa? Ou, né, se vocês têm outra opinião, eles votaram e, na verdade, os 2 tinham sido escritos por inteligências artificiais. Pesquisa, né? Na área de pesquisa, você consegue ler um artigo de quantas páginas por dia, né? Quantos artigos sei lá, de 10 páginas você consegue ler por dia e entender? Olha, se eu consigo ler 2, né? Eu já acho muito difícil de ler em um dia. Eu gasto alguns dias de ler, entender, analisar. Se você ler 2, entender, conseguir fazer análise, parabéns, né? Seguindo as referências. Se você pegar tudo isso daí e processar todos os artigos sobre um determinado tema, um determinado assunto, você consegue obter resultados que só seriam obtidos daqui a alguns anos. E aí você fala assim, nossa, mas será que isso é verdade? Não, isso é verdade. Eu estou falando algo que aconteceu. Pegaram vários artigos até uma determinada época, então de um determinado ano até um outro período, antes da descoberta de alguma coisa, processaram através de uma inteligência artificial e a inteligência artificial conseguiu, através do entendimento desses textos, conseguiu chegar em algo que ainda não tinha sido descoberto naquela época, que né, já tinha sido visto né, mais para frente, mas ela conseguiu chegar em alguma coisa real. E você precisava fazer antes para ter certeza se ela conseguiria chegar no que está hoje. E aí ela conseguiu em alguns dias processando, né? Diferente de anos e anos e anos e anos de pesquisa. E aí a gente começa a falar assim, será que eu tô perdido? Porque música hoje, fácil, você consegue, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí uma banda que não existe mais, Legião Urbana. Você poderia pegar aí todo o histórico, né, das músicas e letras que o Legião Urbana tocava, com as vozes, sons de instrumentos, as afinações e desafinações de cada componente, colocar tudo isso daí processado em um algoritmo e falar para ele, cria alguma coisa nova que tenha sentido, né? E aí ele talvez conseguisse criar uma música nova. E aí você fala assim, nossa, será? É possível sim. Você usa né, a base de conhecimento, então a gente está falando de aprendizado de máquina. E aí você tem aquele conhecimento que você passou, é a base para que ele faça novos conhecimentos.
Então você consegue produzir isso daí. Os céticos de vacina eu acho bem legal, né? Porque, nossa, tem, sei lá, tem uma doença que até hoje não tem vacina para e não foi descoberta. Eu falo, tá, mas a doença não é altamente contagiosa e é raro a pessoa pegar e tem tratamentos paliativos, né? Blá, blá, blá. Essa que a gente está vivendo agora tem um probleminha grande, né? Desculpa. Tem problema grande de contágio e é complicado porque a taxa de mortalidade não é alta, apesar de quem perde um parente, né, um ente querido, qualquer número é importante, né? Mas a taxa de letalidade dela é baixa. A transmissão dela é alta. E aí é um problema, porque você sobrecarrega os tratamentos, exigem intubação, né, nos casos mais graves, e aí a gente não tem muitos locais para intubar, e isso aí é o grande problema dela. E aí fala assim, mas por que conseguiram sequenciar? Então é um golpe da China. Acho, não vou dizer que é e não vou dizer que não é, mas eu estou falando que hoje você consegue fazer análises muito mais rápidas através de algoritmos, analisando e simulando respostas, né? Então você vai, deixa ele rodando. E ele fica rodando, 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 testando, 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 testando. E ele chega no momento que ele fala assim: olha, eu cheguei numa resposta, tá aqui, ó, isso aqui é legal, né? Você tem lá o seu grau de assertividade que você tem interesse. E beleza. E para fazer uma ilustração, deixa eu procurar um vídeo que eu gosto muito de, de usar nesses momentos, né? E aí eu acho que vai fazer sentido a fala. Se eu estiver no local certo, sempre vai funcionar as minhas pesquisas, né? Legal, esse aqui mesmo. Deixa eu compartilhar com vocês. Já dá para ver como que é bacaninha a ideia do que eu estou falando. E aí você vê lá o dinossaurinho do Google, né, agindo, pulando, né? É uma brincadeira legal, obviamente. Esse cara daí foi criado de uma forma a ter mais dinossauros para poder rodar mais rápido, né? Mas quem não, né? Principalmente na faculdade. Quem não jogou esse cara daqui? Então você começa a ver como que funciona. Ele tem que ficar saltando, né? E aí você vai vendo o andamento disso daí. Esse cara, ele consegue evoluir de uma forma bem interessante. Que aí você utiliza, a técnica utilizada aqui foi uma rede neural para fazer o treinamento, né, o aprendizado, e aí você tem lá as entradas que ele enumera aqui como distância, altura e velocidade, são as informações que ele precisa, e ele vai jogando dentro de camadas de processamento. E aí ele vai fazendo testes em cima disso daí. E cada vez que ele vai testando, ele vai colocando o dinossaurinho para fazer alguma coisa. Ele está mostrando como que ele foi fazendo os ajustes, né? E aí ele mistura aqui, deixa eu só voltar que esse daqui é legal. Ele mistura aqui uma técnica de rede neural com algoritmos genéticos, né? Aonde ele vai juntando esses caras e mudando alguns fatores para fazer a análise. Porque ele vai fazendo e ele vai mudando os ajustes que ele tem. Conforme ele vai mudando os ajustes, ele vai criando novos personagens. Só que para fazer o teste com um só, demoraria muito tempo, né? Cada variação dessa daqui, né? Cada uma dessas variações demoraria muito tempo. Então, ele gera várias variações e bota para rodar um monte de dinossaurinho, cada um de um jeitinho diferente. E ele processa todo mundo ao mesmo tempo e vai analisando quem consegue, né? E aí ele vai mostrando lá o monte de dinossaurinho trabalhando e a rede neural aqui sendo ativado e o que está tendo de saída.
E ele consegue fazer... Deixa eu jogar... Ah, vai ter propaganda. Beleza. Só passar a propaganda. E aí você vai vendo lá que vai tendo uma evolução, e ele vai conseguindo, em um determinado momento, ganhar muitos pontos, né? E aí ele se torna... Oh, caramba! Ele se torna extremamente rápido, né? E aí você vai vendo a evolução dele, ó. E aí você consegue ver a velocidade que ele vai, a distância que ele andou, quantos pixels passou, e começa a ficar algo interessante, né? Ele começa a evoluir pra caramba e vai começando a passar muito tempo, e ele vai ficando muito bom jogando. Então, isso daí é bem a cara do que eu tô falando hoje, do processamento, né, que a gente tá tendo aí é, nos testes de vacina. Você não precisa pegar, fazer um tipo, injetar e esperar. Você sabe o que você precisa ter lá na frente, então você faz um algoritmo que vai fazer essas várias fases, injetar numa rede neural, deixar ela processando, e ele vai dizer, olha, você tem que fazer o teste com esse tipo, com esse tipo e com esse tipo. Faça esses testes aqui. Esses foram que chegaram mais longe. E aí, voilá, a gente tem uma vacina sendo criada tão rapidamente. Então, já existem técnicas para se fazer acelerando por causa de sequenciamento genético, blá, blá, blá. Facilita muito a vida. E assim a gente obtém resultados mais significativos mais rapidamente. É isso daí que a gente tem que ter em mente, que está acontecendo nesse exato momento. Por isso que as coisas estão surgindo tão rápido. Se não tivéssemos, eu acho que a gente estava lascado. E aí seria algo que realmente seria um problema gigantesco. Aí a morte não teria, a morte não seria uma taxa baixa, seria uma taxa altíssima, e seria por falta de poder atender e de controlar e de não ter capacidade de criar solução, e sei lá por quanto tempo a gente ficaria nessa jogada estranha que a gente está vivendo. Mas aí é uma ideia da onde a gente está vivenciando, né? Alguém aqui vai em supermercado, por acaso? Eu, assim, normalmente fazer compra, né? Eu faço, eu gosto de ir no supermercado fazer compra. Não tenho gostado, né? Porque é um saco ter que limpar tudo depois, né? Antes era divertido, agora tem que ficar esperto, né? Mas eu curto, eu acho bem legal. Eu acho bem legal o ir fazer, né? É a minha sensação, Zé. É justamente isso. Eu não tenho a mesma sensação de antes. Antes era divertido, agora é complicado, é pesado, é trabalhoso, né? Dá literalmente uma neurose na gente de ter que fazer qualquer coisa com relação ao supermercado. Mas pensa só, vocês já viram gôndolas, né? Que são aqueles negocinhos que eles colocam um produto X lá, né? Sei lá, você imagina assim, por que que eu tô colocando... Você entra no supermercado ali do lado do arroz, aonde tem arroz. E aí, por que que você tá vendo, por exemplo, chocolate em pó ali? Aí você fala assim, caramba, o que que tem a ver arroz com chocolate em pó? Aí você fala assim, será que alguma receita nova que saiu na Ana Maria Braga, né, de fazer um arroz achocolatado, um doce de arroz? Esquisito, né? E eu não tô sabendo porque eu não assisto esses negócios? Não, tem sentido, né? Não é simplesmente, eu coloquei aqui porque tinha um espaço vago e eu coloquei para ver se vende. Não é assim que funciona. Há muito tempo atrás, uma grande rede de supermercados, ela criou uma forma de estudar o perfil do cliente. Antes, o perfil do cliente era estudado você indo para o supermercado e ficando olhando, né? E vendo e analisando as vendas, né? Ah, tá vendendo muito, mas só que você não sabia quem que estava comprando. Aí uma grande rede de mercados pensou assim: bom, e se eu soubesse quem está comprando? Aí você pensa assim: seria legal, porque aí eu poderia traçar o perfil da pessoa, né, com base nas informações reais dela, e não uma compra não identificada, né? Eu vou criar um cartãozinho Plus.
para não fazer a propaganda do bendito. Criei um cartãozinho que... Mas como que eu vou fazer as pessoas utilizarem? Vamos gamificar. Vamos dar desconto para quem usa esse cartão. Então as pessoas vão criar esse cartão para ganhar desconto. Só que aí o que acontece? Quando o cara passa no caixa, eu vou saber que ele está comprando determinadas informações, está comprando determinados produtos, e eu obtendo essas informações, consigo analisar esses dados. Aí, por exemplo, você é jovem, recém-casado, com criança pequena. Como e por que descobriram que era necessário colocar uma gôndola de cervejas do lado das fraldas? Voa lá. É assim que as coisas acontecem. Você está passando informação, então você, um jovem de pouco, sei lá, de 20 e poucos anos, você fez o seu cartão Plus lá da rede, da grande rede de supermercados, e aí você, né, disse que é casado, disse que tem filhos, o teu filho tem 1 ano, por exemplo, e aí você registrou, te deu o cartãozinho, você feliz da vida que vai ter desconto para comprar a bendita da fralda, e aí em um determinado horário do dia você passa no supermercado, normalmente por volta das 6 horas, porque você 5h30 sai do seu trampo, aí a sua mulher te liga, amor, acabou a fralda, tá na última fralda, passa no mercado e compra. Aí você sai, vai lá, passa, compra a bendita da fralda. E aí você vai embora para casa cansado depois do dia de trampo, falando assim, nossa senhora, ainda tem que passar no supermercado, que sacola, né? Aí você vê aquela bendita cerveja lá do lado, aí você fala, que delícia, vou aproveitar e levar uma cervejinha para casa. E aí você compra a cerveja junto com a fralda. E aí por que que se identificou isso? Porque identificou o perfil das pessoas que compravam fralda na faixa etária, num determinado horário, e aí eles colocam o produto naquele local para induzir a compra. Você acha que doce fica na parte de baixo, bala fica na parte de baixo para você ter que baixar e ficar com dor nas costas? Não, é para as crianças poderem pegar e ficar enchendo o saco dos pais. Análise do que acontece num supermercado, né? Então, é real, é assim que funciona. Então, análise de tudo que acontece. E aí você fala assim, nossa, mas isso daí é inteligência artificial? Meu filho, você acha que vai ter um pelengo que vai ficar sentado lá olhando o dia todo? Não. Você tem lá o cartãozinho mais seu lá, da rede Pão de Açúcar, que você vai comprar, por exemplo. E aí esse bendito cartãozinho mais, ou se não, Stix, ou sei lá, os outros aí que as outras redes usam, você compra, registra você comprando, e ele fala assim, não tem problema, eu faço um para o senhor, para sua esposa, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu primo, a gente faz um para cada um, não tem problema. Por quê? Para cada um ter o seu, para utilizar, para ganhar desconto. Não, é para você poder usar esse negócio para registrar o perfil de quem está comprando, né? Se eu utilizar o cartão, por exemplo, da minha mãe para ir lá no supermercado comprar, não é o mesmo perfil que o dela, que ela compraria algumas coisas que eu não compro. E eu compro outras que ela nunca compraria também. É isso. E você acha que alguém vai ficar lá naquela salinha mágica do filme que eu falei, olhando os dados e tentando? Pode até ter, mas como que eu vou analisar de toda a rede do Pão de Açúcar? Para dizer que na rede A eu devo de colocar e na rede B é em outro lugar. Não tem um sistema inteligente que foi montado, alguém deve ter feito uma vez, viu como que funcionava, e aí automatizou o processo através de um algoritmo inteligente. Aí chega lá para o gerente do Pão de Açúcar, coloca uma gôndola da cerveja tal em tal local. Insight, dica de como utilizar. Manja como a inteligência artificial está norteando nossas vidas, aí muitas pessoas ficam assustadas, né? Mas, por exemplo, eu sempre gosto de citar 2 casos bem legais. Principalmente nos Estados Unidos funciona assim, né? Quando você, nos Estados Unidos, as pessoas, você olhou feio para o outro, você recebe um processo porque você olhou feio para o outro e a pessoa quer ser indenizada porque você olhou feio para ela. Então, é comum esses processos. Só que se eu pego e faço isso
Daí, o meu advogado lá nos Estados Unidos, ele vai olhar e falar assim, vamos ganhar dinheiro, ele olhou feio para você, vamos ganhar dinheiro em cima dele. Aí, o que ele faz? Ele vai verificar, de acordo com todos os processos semelhantes, né? Ele vai pesquisar todos os processos semelhantes ao meu, para verificar se algum deles alguém ganhou. Se ganhou, ele fala assim: olha, existe uma chance muito grande da gente ganhar também, porque já tem uma tal de jurisprudência, né? Alguém já fez isso e eles fazem as citações dos casos anteriores. E aí você imagina assim, beleza, é fácil fazer isso? Não, é um trampo do caramba, tem que pesquisar em um monte de processos para ver isso daí. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer. Bem, tem como ficar fácil? Tem. Como? Bem, você pega todos os processos e digitaliza eles. Aí você fala, nossa, vou digitalizar todos os processos? Sim, digitaliza todos os processos. Aí você digitaliza todos os processos. Aí manda ele classificar todos, né, achando os pontos-chave. Aí você cria o algoritmo que classifica todos os processos, né, identificando os pontos-chave. Agora, vamos fazer um teste. Vamos verificar, por exemplo, tal coisa. E vamos ver se ele traz os processos que realmente têm esse assunto. E aí ele consegue trazer. Ele está trazendo. Bom, achar os processos ficou mais fácil. Bom, ficou mais fácil. Então, agora o que você precisa fazer? Ler os processos e ver se ganhou ou não. Bem, está escrito se foi, se deu bom ou se deu ruim. Então, eu preparo o algoritmo para conseguir interpretar se deu bom ou se deu ruim. E aí ele consegue dizer, olha, esses são os processos sobre o assunto que você está querendo que deu bom, e esses aqui são os processos que deu ruim. Ele separa e classifica esses caras. E aí você vê quantidade, vê local, vê toda a familiaridade. E aí você fala assim, nossa, tá ótimo, agora facilitou muito a minha vida como advogado aqui nos Estados Unidos, tô ganhando mais dinheiro porque eu consigo resolver mais casos em menos tempos, né? Trabalhar com mais casos em menos tempos, em menos tempo. Mas se você conseguir montar, né, as citações dos trechos que são interessantes, fica melhor ainda. E aí você ganha mais tempo. Então, eu quero que seja favorável. Então, eu vou pegar todos que deram bom. Vou pegar todos aqueles processos que foram favoráveis, vou processar, extrair essas informações e fazer lá a montagem do meu processo com todos os pontos que foram interessantes e válidos, e eu monto um processo e já deixo um escopo. Aí eu leio aquele resumo, faço adequação com minhas palavras, encaminho e beleza, eu estou ganhando dinheiro sem fazer muito esforço. É isso daí que está acontecendo. E aí você fala assim, nossa, Cris, você está viajando? Não, eu estou falando que isso está acontecendo. As grandes empresas de advocacia estão trabalhando dessa forma. Os grandes escritórios estão trabalhando dessa forma, estão ganhando dinheiro dessa forma, aplicando inteligência artificial para fazer todos os processos e acelerar o ritmo da resolução deles. Então, eles conseguem dar andamento muito rápido em tudo. Então, conseguem criar um documento, processar e entregar rapidamente. Você fala hoje, o cara já está entregando amanhã ou depois. É muito rápido, coisa que demoraria, né, um longo tempo até fazer toda a elencação da documentação, ver todos os outros processos que também estão em acordo com esse, né? Mudou. Aí você fala assim, nossa, advocacia, né? Aí você pode pensar, então, assim, só advocacia? Não, contabilidade também está num esquema exatamente igual. O que um escritório de contabilidade faz? Ela pega a nota fiscal da empresa que ela tá assistindo, né? Está ajudando, que ela foi contratada para tomar conta, e ela cadastra aquilo dali para fazer a análise do fisco, para verificar se está tudo certo. Só que não é só isso o trabalho de um contador, verificar as notas fiscais emitidas e fazer o recolhimento das guias. Não é só isso. Não é só isso. Mas isso dá um trampo do caramba. Consome muito tempo? Consome. Bem, se eu conseguir receber a nota fiscal, ler a nota fiscal e inserir esses dados lá no meu sistema, eu vou acelerar o processo. Sim. Antigamente, na minha época, existia lá um aparelho chamado scanner, e esse aparelho scanner era muito utilizado, principalmente quando você queria fazer trabalhos
e porque no Google era uma coisa que não tinha muitos textos, né? Você queria fazer uma pesquisa, um trabalho, você escaneava um livro. O ato de tirar uma foto, né? Você tirava uma foto da página do livro, digitalizava ele, virava uma imagem, e aí você passava por um software de OCR, que é reconhecimento de caracteres. Esse software é um software de inteligência artificial, utiliza-se de técnicas e algoritmos de inteligência artificial que reconhece padrões e reconhece letras, e aí ele reconhece palavras, frases e monta tudo. E aí ele monta. E aí, beleza, ele digitaliza aquela foto, transformando aquilo de lá em texto editável. E aí ele consegue fazer o quê? Facilitar a tua vida para você não ter que digitar tudo que você está lendo no livro. E aí facilitou. Aí você fala assim, nossa, legal. Então, se eu pegar isso daí, tirar uma foto, digitalizar a nota fiscal. Você precisa realmente digitalizar a nota fiscal? Se você emitiu hoje, a gente tem a nota fiscal eletrônica, né? E ela tem um documento eletrônico que já vem tudo digitalizado para você. É só acessar e pegar isso daí. Aí você acessa, pega isso daí, identifica os campos, aonde estão, carrega no teu sistema. Beleza. O trabalho que você tinha de pegar a nota, ler a nota, digitar no teu sistema, pega a nota, lê a nota, digita no sistema, pega a nota, né? É um trabalho do cão fazer isso daí, muito trampo. Você tem agora um processo digitalizado. E aí você fala assim, mas só porque automatizei é inteligente? Porque reconhecimento de caractere é algo que é inteligente. É um processo dentro da inteligência artificial. Então você está fazendo reconhecimento de caracteres. E ler e identificar cada ponto, né? Conseguir carregar isso daí é fabuloso. Você carregou, beleza, lindo, maravilhoso. Você está fazendo um processo inteligente. Você está falando assim, então quer dizer que eu não vou ter mais advogados? Não, eu estou falando que o advogado vai conseguir trabalhar mais. Outros advogados vão se danar, vão perder emprego, né? Não vão conseguir casos. Então você está falando que não vai ter mais contador? Não, estou falando que você está liberando o tempo do contador, tirando um trabalho repetitivo, uma tarefa repetitiva e liberando tempo para que ele possa fazer análise de coisas que são realmente importantes para uma empresa. Ele pode fazer uma análise contábil da empresa e fazer com que ela diminui o pagamento de impostos ou otimize alguma coisa ou acerte, faça ajustes fiscais, colocando ela sempre em acordo e otimizando alguma coisa que era difícil fazer antes, porque ela só tinha o trabalho de fazer o cadastro das benditas das notas que a empresa vendia. Então, os processos estão mudando, né? E quando eu falo em algo assim, você fica falando, nossa senhora, mas no campo também tá. Então, o agro, né? A famosa propaganda lá da Globo, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? É verdade, a tecnologia está no agro, né? Não estou falando que o tiozinho lá, né, da roça, lá do interior, vai usar a tecnologia, ele vai mudar a vida dele. Mas eu estou falando que o produtor rural que quer ter uma competitividade boa no mercado, ele vai investir em tecnologias para poder diminuir o custo. Eu lembro que a minha mãe conta que meu avô tinha produção, tinha fazenda. E aí ela falava que chegava a época da colheita, vinham vários homens, ficavam num galpão, e aí durante não sei quanto tempo para fazer a colheita do milho, bababá. Aí fala, pô, que legal, né? Hoje, ele chega e fala assim: olha, eu estou contratando a máquina hoje por 8 horas, e ele vai, né, colher todos os milhos aqui. E ele faz isso hoje. E aí ele fala assim: eu não quero, né? Eu tenho muita coisa, eu vou comprar uma máquina para mim. E aí ele comprar uma máquina para ele totalmente automatizada que precisa de uma pessoa para dirigir ela, especializada em saber fazer aquilo. E aí aquela cambada de gente lá que você teria para fazer a colheita se transformou em uma pessoa dirigindo um equipamento. Aí você fala assim, mas o equipamento custa muito dinheiro. Sim, mas se você colocar aí na ponta do lápis, fizer a análise do tempo que você gastaria para colher
a quantidade de pessoas, os problemas que você poderia ter. Hoje você pensa assim, em 3 colheitas eu tenho o meu dinheiro de volta, o meu investimento vai ser válido, principalmente que eu vou fazer isso aqui muito mais rápido. Então, cada vez mais você está vendo que a tecnologia está vindo associada ao emprego de inteligência artificial, e aí você fala assim, mas por que você está falando que no trator tem lá inteligência artificial? Cara, tem trator que não precisa de gente, não tem pessoa dentro. Você chega lá, coloca o trator, né, esquadrinha, né, mapeia, né, escaneia do alto alguma coisa, e ele vai seguindo. E tem técnicas tão fabulosas que, por exemplo, se você imaginar, né, você tem lá um montinho assim, aí aqui tem a florzinha, aí tem a vala, aí vai ter o outro montinho, a outra plantinha. A roda passa no meio. Porque quando ele passa aqui fazendo o corte, ele não vai passar com a roda aqui em cima e matar a planta. Ele vai passar na vala, justamente para não danificar aquele dali, e aí ele não vai ter que replantar. Já está ali, o bichinho só vai crescer de novo. Olha a ideia engenhosa do bagulho. Aí você fala assim, tá legal, então no agro, beleza. Sim, se você for para a área de mineração, com os caminhões off-road da vida lá, e o off-road são aqueles caminhões gigantescos, né? Da Vale do Rio Doce, por exemplo, que são aqueles caminhões que têm mais de 30 metros de altura, que carregam não sei quantas toneladas. O aumento da velocidade que eles podem ter com uma ação de uma inteligência artificial dirigindo esse caminhão é absurdo. Se um caminhão desse cai e tem uma pessoa dentro daquela cabine lá dentro, ele é uma bolinha dentro de uma garrafa PET que você está saculejando. Esse cara daí pode morrer num acidente desse tipo. Se 2 caminhões batem, é um acidente gigantesco, porque eles são muito grandes, muito fortes. Então, o impacto é muito forte sobre a pessoa, mesmo ela estando dentro, protegida. Então, o ato da desaceleração e da força do peso do outro caminhão impactando o outro é grande. Então, danos internos gigantescos. Se você tira o cara lá de dentro e automatiza o processo, é ótimo para a segurança do motorista. E ainda você pode fazer lá o motorista ficar lá numa cabine remota para caso, né, ocorra alguma coisa, ele poder assumir o controle. Então, são várias técnicas que hoje são aplicadas para otimizar, para melhorar. Então, quando você pensa que a inteligência artificial está vindo para destruir, para e pensa. Ela não está vindo para destruir, ela está vindo para modificar. Então, o modificar às vezes causa medo. Então, toda transformação é algo traumatizante para quem não está preparado para ela. Então, cria trauma. Se você for estudar as revoluções industriais, você vai ver que as revoluções industriais causaram desemprego. Por quê? Porque as pessoas tinham que ficar, que nem em tempos modernos, né? Com o Chaplin lá, ela ficava o dia todo, o Chaplin saía até com a mãozinha, né? Fazendo o movimento o dia todo. E aí ele estava em casa e ele ficava lá. Por quê? Porque ele ficou condicionado fisicamente a fazer aquele bendito movimento que é a chavezinha para cima e para baixo para apertar a porca. E ele fica lá apertando a porquinha todo dia, fazendo aquilo o dia todo, todos os dias. E aquilo ali cria uma mecânica no corpo dele que ele fica fazendo aquilo. E aí a gente chega em pontos absurdamente interessantes, porque a gente está criando problemas de lesões por esforço repetitivo na pessoa. Se a gente consegue otimizar isso daí, né, criar alguma coisa que ele chega, vai lá, coloca, parafusa, volta, e ele não fica naquele ciclo, você está exercitando, mexendo, né, todas as musculaturas e protegendo a pessoa contra danos físicos. Você não vai ter um empregado parado por doença. Não vai ter um empregado que vai te processar porque o trabalho que ele desenvolveu causou a lesão. E aí você vai ter que sustentar ele pro resto da vida. É isso, né? As pessoas ficam com medo porque elas não querem estudar para se preparar. Mas se você estuda e se prepara para a nova realidade, o emprego é garantido. Haja vista, foi o que a gente conversou no nosso primeiro encontro nesse semestre. A realidade da área de informática é outra. Você está com todo mundo, né, se preparando. Hoje, por exemplo, você poderia imaginar assim, você precisa de uma pessoa que vai te guiar nos exercícios físicos 100% ao seu lado. Não, talvez você precise de uma câmera filmando você, e aí você pode ter várias pessoas, né, sendo filmadas,
que aí mostra se elas estão agindo, fazendo movimentos corretos, e aí fica um terminal aonde o instrutor físico fica vendo várias pessoas, então ele consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. Quando identifica alguma coisa, algum movimento incorreto, ele vai lá e age diretamente na pessoa. Olha que coisa fabulosa, com visão computacional. Então, são processos que você pode ir adicionando, né, ao seu dia a dia. Por exemplo, existem aí inteligências, quem gosta de assistir o Felipe Deschamps, né, que você desenha um layout e ele gera para você o HTML, o CSS do layout que você quer, mas desenha bonito, e não como a gente fez o desenho. Coisa fabulosa. Ah, front-end vai perder o emprego. Não, cara, o front-end nunca vai perder o emprego. Ele vai, na verdade, facilitar e acelerar a vida dele e focar para ir para mais, né, ir além do front-end. Ele se tornar um UI, um X, né, e ele vai começar a pensar em técnicas para melhorar o funcionamento da aplicação dele, a usabilidade da aplicação dele. Então, são coisas que você tem que ver assim, trabalhos repetitivos tendem a ser substituídos por processos automatizados inteligentes. Não quer dizer que vão ser. Se você pegar o interior do Nordeste, né, sei lá, interior lá do Amazonas, não deve chegar isso lá. Deve continuar sendo feito. E a gente vai ter, né, esse distanciamento, né, dos grandes núcleos populacionais para os mais interioranos, aonde a tecnologia, a eletricidade, às vezes não chega, né? Então você tem que ter essa noção. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Então, é o que a gente está vendo e é o que a gente está visualizando. Na próxima aula, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre o grande volume de dados, o famoso Big Data. E gostaria de conversar também, começar aí a entender as revoluções que a gente está vivendo, né? Que estamos vivendo agora. A gente está vivendo uma revolução industrial. E essa revolução industrial, ela é séria, está acontecendo e ela é de extrema importância para a nossa área. Sem essa revolução, eu acho que também a nossa vivência, né, de tecnologia não teria a nossa vertente que a gente está tendo hoje. Então, inteligência artificial é muito importante nessa revolução. Big Data é muito importante também, ter dados para comparar, para analisar, é importante. E é isso daí que a gente verá na próxima aula.